Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha o canal Jumozão. Estamos chegando já à porção final deste amplificador H2 e nesse vídeo vamos trabalhar a região do amplificador de tensão, do VAS. Esse circuito bem aqui, olha, onde está o cursor. Nós temos uma configuração Darlington para trabalhar essa região bem aqui, ó, a região do 0 volts flutuante, do 0 volts virtual que nós temos, e é uma região que ela é interna ao próprio transistor Darlington de saída, tá? Nós temos o amplificador de tensão em configuração Darlington trabalhando a região de 0 volts virtual, que se encontra na sua maior porção dentro do encapsulamento dos dois Darlingtons, o SAP15N e o 15P. Bem, nós poderemos trabalhar com os semiciclos positivo ou negativo, mas para nos ajudar, por quê? Porque nós temos dois transistores PNP. Para facilitar a linguagem e a transmissão do conhecimento, eu vou utilizar o semiciclo negativo para me referir aqui a esses transistores. Aí é só você transferir a explicação do semiciclo negativo para o semiciclo positivo. Vamos aqui. Para que eu tenha o semiciclo negativo nesse ponto, eu preciso ter o semiciclo positivo aqui na entrada de Q1. Pois semiciclo positivo provocará a condução de Q1 e a consequente queda de tensão nesse ponto Vx aqui, olha. Essa queda de tensão mínima é o semiciclo negativo, que por sua vez se fará presente na base do transistor de entrada do par que está fazendo um único transistor Darlington, aqui ó, ele escreveu aqui Darlington. Então este semiciclo negativo lançará o transistor inicial, o Q8, para a região de condução. Semiciclo negativo, por quê? Porque é um PNP, não esqueça disso. Semiciclo negativo lançou o transistor para a região de condução. Consequentemente, eu tive aqui uma queda de tensão. Nós temos um resistor de 1K distanciando esses dois pontos. Essa queda de tensão também é o semiciclo negativo, que se fará presente na base do transistor Q10. Esse semiciclo negativo provocará a condução desse transistor e consequente queda de tensão nesse ponto, tá? Essa condução que se transmuta em queda de tensão é queda de tensão nesse ponto aqui. Daqui para cá já tem outra linguagem, tá? Essa queda de tensão aqui, ela faz o seguinte. Você vê que esse transistor aqui, ó, olha como ele está ligado. Ele está ligado da base do primeiro transistor de entrada à fonte de alimentação. Então, semiciclo negativo provocou semiciclo negativo e nesse ponto aqui provocou uma queda de tensão. Porque o fato dele ter sido lançado para a região de condução transportou energia positiva para a região de 0 volts virtual. E essa região de 0 volts virtual é exatamente a base dos transistores de saída, porque nós não temos par excitador nem pré-excitador. Nós temos diretamente aqui já é o saída. Então, semiciclo positivo aqui, ele vai provocar a condução do 15N. E isso vai fazer aparecer o semiciclo positivo aqui, coincidente com o primeiro semiciclo que nós lançamos aqui para efeito didático, tá? Semiciclo positivo, apareceu o semiciclo positivo aqui. Mas não é esse semiciclo positivo que nos interessa agora. O que nos interessa é a pequena queda de tensão que aconteceu nesse ponto aqui. Essa queda de tensão derivou de ter o transistor entrado em condução para transferir energia da parte positiva da fonte para a região de 0 volts flutuante ou virtual, conforme você queira. Rapidamente, sobre a questão de nomenclatura, há várias formas de nós nos referirmos a uma região de um circuito, tá? Aí vai da questão escolástica de cada um
da questão da escola que ele frequentou e aprendeu, e lá foi dogmatizado, fala-se dessa ou dessa outra forma. Pois bem, como eu disse para você, o que nos interessa foi a queda de tensão que aconteceu nesse ponto. Essa queda de tensão ela fez o seguinte: quando ela estiver dentro do esperado, quando essa queda de tensão estiver dentro das expectativas para o circuito, ela não influenciará esse transistor bem aqui. Se porventura essa queda de tensão ela for muito acentuada, houver uma queda de tensão, e está colocando aqui um resistor de 10R, daqui para cá existe uma diferença, tá? Nós temos um resistor de 10R e existe uma diferença. Aqui nós temos os 49 volts positivos, e aqui eu tenho 48, quase 49. Mas essa queda de tensão que aconteceu nesse ponto devido à presença do semiciclo negativo nesse ponto, se ela for elevada demais, essa queda de tensão será suficiente para provocar a condução, porque é semiciclo negativo. Então eu terei aqui o transistor PNP sendo lançado para a região de condução. Então, se for muito acentuada essa queda de tensão nesse ponto, eu lançarei esse transistor para a região de condução. Consequentemente, ele transferirá energia positiva para esse ponto, reduzindo aquilo que estava provocando a excessiva queda de tensão nesse ponto. Você entendeu? Ele colocou esse transistor como um freio. Ele está frenando possíveis elevação ou queda de tensão exagerada nesse ponto aqui. Ele está sob monitoração. Veja só. Ele colocou esse transistor de 1K aqui para que a coisa não seja... ele foi calculado para que não seja qualquer queda de tensão ou qualquer elevação de tensão que provoque a polarização, a condução ou o corte total desse transistor bem aqui. Você entendeu? Agora, se o semiciclo for positivo, o que vai acontecer? Semiciclo positivo vai lançar o transistor para a região de corte, então vai aumentar a tensão aqui. Semiciclo positivo vai lançar o transistor para a região de corte, e essa tensão vai ficar quase parecida com essa aqui. Se essa tensão se elevar e for tão positiva a ponto de colocar o transistor totalmente em corte, lembre-se que é um PNP, então tensão positiva vai lançá-lo para a região do corte total. Então, se ela for muito alta, ela vai provocar o corte total desse transistor, fazendo com que a influência da tensão positiva seja minimizada nesse ponto. Então, o que acontece? Conforme a tensão que estiver aqui, o monitoramento desse ponto vai fazer esse transistor trazer mais tensão positiva ou diminuir a tensão positiva nesse ponto. Para que isso? Para evitar que o transistor saia do controle. Não se esqueça, eu falei para você que o cuidado para que o amplificador não fuja do padrão é bastante elevado, porque sempre você tem que considerar que qualquer coisa que acontecer antes dos Darlington será qualquer coisa vezes 10.000 depois dos Darlington. Há esse circuito aqui que diminui um pouco esses 10.000, esse ganho, tá? Esse circuito bem aqui de proteção e também de limiter, ele diminui esses 10.000, mas você tem sempre que lembrar isso. Trabalha seu sinal para que ele esteja totalmente dentro do controle, para que os Darlingtons não exagere na amplificação, seja ela positiva ou negativa, e não se perca o controle. Você entendeu? Esses dois pontos aqui, eles têm uma ligação. Se a tensão ficar muito alta nesse ponto, o arranjo vai fazer o transistor se desvencilhar da tensão positiva. Se a tensão ficar muito baixa nesse ponto, o arranjo vai fazer com que traga-se mais tensão positiva para esse ponto. Você entendeu? Vou falar novamente. Se porventura acontecer qualquer coisa e a tensão ficar muito alta nesse ponto, ela vai ser amplificada e vai ficar muito alta nesse ponto. Se isso acontecer, a tensão ficar muito alta e ficar muito alta nesse ponto, o transistor será lançado para a região de corte, diminuindo a influência da tensão positiva nesse ponto, provocando a descida desse ponto que se elevou demais. Se a tensão ficar muito baixa aqui nesse ponto, o que é que vai acontecer? Eu terei uma tensão muito baixa. Essa tensão muito baixa é relativa a essa seção, tá? Esqueça por hora
o 0 volt flutuante, tá? Então, se a tensão ficar muito baixa aqui, vai ficar muito baixa aqui, que polarizará o transistor e trará a tensão positiva por intermédio do emissor, lançando para esse ponto tensão positiva, ou seja, restabelecendo o equilíbrio. Estava baixa, o circuito fez aumentar. Estava alta, o circuito fez abaixar. Você entendeu isso? Essa é a razão desse arranjo, desse monitoramento via resistor de 1K na base do transistor Q7. Pois bem, o que mais dá para falar desse ponto? Eu espero que você tenha entendido. Em outro setor, ele colocou mais uma armadilha para possíveis geração de RF. Você já viu a primeira, eu expliquei isso aqui, qual a razão desse arranjo aqui, desse circuito RC. Se a frequência se elevar, se frequências muito altas acontecerem, esse circuito aqui curto-circuitará essas frequências altas. Mas vamos imaginar que isso aqui não foi suficiente para proteger o amplificador de oscilações de geração de RF. Aí o que acontece? Essa RF vai aparecer nesse ponto, nesse VX aqui. Será amplificada e vai passar para esse ponto aqui, será amplificada e vai ter oscilação na saída, vai ter amplificação de RF na saída. Aí novamente nós temos um trap aqui, para o da língua espanhola, nós temos uma trampa. Tá? Nós temos uma armadilha bem aqui, porque a oscilação aconteceu, esse aqui não foi suficiente, não protegeu, aí ela aconteceu nesse ponto. Aí nós temos aqui um capacitor de 56 PF que está calculado abaixo das altas frequências que nos interessam ouvir, para que, acontecendo a oscilação nesse ponto, esse capacitor já lance essa oscilação em baixo nível para esse ponto. Se não houver o capacitor e tiver a oscilação aqui, essa oscilação será amplificada e em alto nível será lançado para os transistores Darlington. Então nós temos duas armadilhas aqui para possíveis interceptação de oscilações. Temos aqui na entrada, junto com o diferencial, e temos aqui no amplificador de tensão, no VAS. Tá bom? Se houver uma oscilação nesse ponto, ela seria amplificada totalmente até o talo, até onde pudesse. E essa amplificação aconteceria nas bases dos transistores de saída. Com a presença desse capacitor, a oscilação que aparecer aqui, ela está acima da frequência audível, ela será lançada para a região de 0 volt flutuante. Haverá o sinal aqui, mas não tão amplificado quanto se passasse pelo procedimento de amplificação do transistor, que é o amplificador de tensão. Você entendeu isso? Eu espero que você tenha entendido. Esse circuito bem aqui, eu acho que eu já vou eliminar logo, né, essa explicação aqui para chegar nos saídas. Saída não tem muita coisa que se dizer, né? Entre transcondutância e transresistência. Vamos lá. Esse aqui é um circuito limiter. Ao mesmo tempo, é uma proteção contra curto na saída. Caso a tensão se eleve demais, o que é que essa base aqui ela fica monitorando? Ela fica monitorando justamente o ponto entre emissor e resistor de emissor. Porque ela fica medindo essa tensão daqui para cá, ó, tá? Esse transistor fica medindo essa tensão daqui para cá. Este outro transistor fica medindo, monitorando a tensão daqui para cá. Se, porventura, acontecer uma diferença de potencial tal que polariza esse transistor, o que é que vai acontecer? Claro, tensão positiva. Lembre-se que nós estamos falando do NPN. Se essa tensão acontecer de tal sorte, ou seja, houver um semiciclo muito alto, que já beirando a distorção, aí essa tensão elevada que acontecer nesse ponto entre o emissor e o resistor de saída, você vê que ele está dentro do encapsulamento, tá? Não esqueça que esse aqui é um Darlington e ele está dentro do encapsulamento. Nós não temos acesso a esse resistor aqui. Inclusive, o transistor oferece essa possibilidade, porque o que se entende, o que eu já vi em outros circuitos, é que há certo vício da queima desse resistor. Há certo vício da queima desse resistor, ou pode-se querer colocar um outro resistor de outro valor, por outras questões, por outro limiter, que se faça o cálculo aqui, tá bom? Então, esse ponto aqui fica sendo monitorado, caso nós temos aqui, como a gente está falando de NPN, um semiciclo positivo
exorbitantemente elevado, esse semiciclo positivo vai ser percebido pela base desse transistor, que vai conduzir, vai provocar uma queda de tensão aqui pequena, e essa queda de tensão vai limitar a tensão na base do próprio transistor de saída. O que eu falei para cá acontece aqui de forma invertida com o semiciclo negativo. Tá bom? Então isso aqui é uma espécie de limitador, é uma espécie, e também vai funcionar como uma proteção de curto no seguinte aspecto: caso haja uma condução exagerada, também essa tensão será monitorada e esse transistor entrará em condução, obrigando ou levando esse transistor para querendo levar o transistor para a região de corte. Semiciclo positivo, né? Então ele vai conduzir, vai jogar para a região do alto-falante, 0 volt, vai querer baixar essa tensão, a corrente será alta, mas ele estará numa luta bem aqui, muito grande. O transistor estará polarizado, mas isso aqui vai estar se esforçando para despolarizar o transistor. É uma briga, uma luta titânica aqui. No final das contas, o que vai resolver a situação é ou um fusível ou um outro circuito de proteção via relé ou coisa parecida, a tempo de essa situação não levar ao colapso térmico do transistor de saída. Tá bom? Isso aqui. Em outro vídeo eu vou falar sobre transcondutância e transresistência, que é a utilização de uma tensão alta para ser transformada em corrente, tá? Eu falo com mais clareza, com mais detalhes. E por último nós temos aqui o diodo flyback. Esse diodo flyback, qual é a função dele? Toda vida que você envia energia para o alto-falante, ele devolve essa energia. Em frações de segundo ele devolve essa energia. Aí o que acontece? Não havendo esse resistor flyback aqui, essa energia devolvida poderá em algum momento queimar os transistores de saída. Eu enviei um semiciclo positivo para o alto-falante. Quando eu envio esse semiciclo positivo, imediatamente esse semiciclo positivo é mandado de volta. Não é interessante que ele fique aqui arruinando, batendo nessa junção. Aí o que acontece? Providencia-se um transistor para que esse semiciclo positivo seja reinjetado na fonte de alimentação, porque a tensão que vai aparecer aqui de retorno, ela é muito mais alta do que a tensão de ida, tá? É muitas vezes mais alta, é só você multiplicar a tensão vezes a quantidade de espira da bobina, então tem uma tensão bem alta acontecendo bem aqui. Eu envio para o alto-falante, ele reproduz, e quando cessa esse semiciclo que foi reproduzido, ele devolve a mesma energia para esse ponto. Essa energia, se ela não tiver para onde ser direcionada, ela vai ficar apoquentando aqui a vida dos saídas. Em algum momento pode vir a queimar. Aí por isso providencia os resistores limitadores de amortecimento, resistores flyback, perdão, diodo, estou falando isso, os diodos flyback, para reconduzir energia para a tensão positiva. Ela será mais alta, mas de baixa corrente. Da mesma sorte, a tensão negativa. Se acontecer um semiciclo negativo nesse ponto, ele vai ser devolvido para essa região aqui. Aí providencia-se um diodo para suportar a tensão alta que vai acontecer aqui e ser devolvida essa energia para a fonte de alimentação, tá bom? Isso aqui eu já falei, eu vou deixar para falar em outro momento, tá bom? Espero que você tenha entendido. Aqui é um amplificador de tensão. Isso aqui é uma artimanha de engenharia para se garantir que não se eleve nem se abaixe demais a tensão nesse ponto, e o que vai fazer que esse ponto aqui também esteja sob controle, não se eleve demais e nem se abaixe demais. Somando-se a isso, nós ainda temos o circuito limitador, que intimida a produção do áudio, ou seja, ele limita que o amplificador atinja mais elevada potência, mas também serve de uma proteção para que não saia do controle. Você viu eu falar muitas vezes essa palavra, né? Manter sob controle, ter o cuidado para que a coisa não desande. Porque ele teve, é uma filosofia, você entendeu? Muito do que está aqui poderia ser eliminado, poderia ser tirado, muito do que está aqui poderia ser tirado sem sombra de dúvida. Mas, como eu estou dizendo, é uma filosofia do engenheiro, uma visão holística da coisa, detalhista, aí ele preferiu fazer desse jeito. Você está entendendo? Eu vou parar por aqui nos nossos quase 20 minutos de explicação, e toda a vida eu lhe desejo boa sorte.